o debate com a sociedade civil, tá certo? Seja do lado da sociedade civil organizada, seja ao lado dos poderes do Estado, tá? Então a gente vai estar sempre buscando essa integração naquilo que se refere ao debate, né? Para quê? Para a gente dar racionalidade, não é? Porque precisa tratar, vamos dizer assim, a legislação da construção do nosso Estado brasileiro, em qualquer esfera, não é? Com bastante racionalidade e sempre em primeiro lugar, os interesses coletivos, os interesses de todos. E aí sim vem os interesses corporativos e até mesmo individuais, que também são legítimos, tá certo? E não o contrário. E o que a gente vê hoje no Brasil é o contrário, por isso essa falência do Estado brasileiro, como nós estamos vendo, né? Muita gente querendo ir embora do país por conta de... as coisas não acontecem no sentido de corrigir, né? Então, e o Fórum Permanente, né? A nossa organização, ela foi criada para buscar correções, não é? Da legislação criminal, né? Esse é o principal foco. Vocês puderam ouvir aqui quais são os objetivos, tá certo? Então, acho que no primeiro momento era importante, é o primeiro evento público que a gente está fazendo, né? E era importante a gente colocar isso para a sociedade. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos os participantes da mesa, a pessoa do presidente Bial. Quero cumprimentar também o coronel Paulo Chical, que foi um grande comandante aqui da nossa região e prestou relevantes serviços à nossa comunidade, não somente em São Bernardo do Campo, mas no grande ABC. Cumprimentar você, Bial, e todos os seus colegas, Conselho de Segurança, pela iniciativa. Nós sabemos que os 13 grandes problemas do Brasil, que não é de hoje, e continua sendo, saúde, segurança e educação. E todos os homens públicos que se candidatam, nós estamos hoje no ano de eleição, todos prometem melhorar a saúde, a segurança e a educação. E nós vivemos hoje num país que nós não temos segurança, saúde precária e a educação lastimada. Sabemos também que segurança pública, conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal, é dever do Estado e responsabilidade do cidadão. Nós todos somos responsáveis pela segurança pública. E se nós não fizermos alguma coisa para que nós possamos melhorar a nossa segurança pública, a Polícia Civil não é suficiente, a Polícia Militar não é suficiente, os governos instituídos não são suficientes para isso. Então depende da comunidade. E nesse sentido é que eu parabenizo os participantes dos Consegues. Quando o Consegue foi iniciado no governo Franco Montoro, nós participamos naquele momento aqui na região do ABC como membro do Conselho. Eu entendo que é talvez a melhor forma de colaborar com a segurança pública em nossa cidade, em nossa região. Em torno desse vamos dizer assim, polêmico instituto, que entrou dentro do ordenamento jurídico da legislação criminal, né? Trazer à luz aí para também dividir isso um pouco com a sociedade civil, certo? Então, essa é a finalidade de estarmos realizando este evento e
já tivemos 2 rodadas internas, não é? Com apenas os 20 presidentes de Conselho de Segurança que fazem parte da nossa instituição. E nessas 2 rodadas, a primeira delas, nós tivemos uma rodada com o juiz titular de uma vara civil de Jundiaí, tá certo? Só que importante destacar que ele atua na audiência de custódia, né? Ele também atua na audiência de custódia. E o segundo debate e discussão que tivemos internamente apenas com os membros da nossa instituição foi com o Dr. Jarbas, que é o titular da 3ª Vara Criminal de Santo André, e ainda ele também atua na audiência de custódia. Então, a gente já teve uma luz técnica, né, do ponto de vista jurídico, e agora, para nós, então, continuarmos o nosso debate interno, mas também trazendo um pouquinho a luz para a sociedade em geral, a gente está, então, fazendo esse debate com 3 visões diferentes, não é? Por isso, os convites, então, no caso, a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, não é? Que, no caso, veio representando o secretário-geral Fernando Davi, também tem uma visão das forças policiais, no caso, nesse caso, da Polícia Militar, e aí o Major Renaud vem, tá certo? Ele que, além de atuar aqui no 6º Batalhão, não é? Mas foi indicado, de fato, pelo Coronel Fábio, que comanda a região do Grande ABC, não é? E também já trazer uma visão mais da força municipal, e aí por isso o convite então ao Coronel Carlos Alberto, que além de ter sido comandante de batalhão da Polícia Militar, ele hoje é secretário e desde janeiro do ano passado é secretário de Segurança Urbana do município de São Bernardo do Campo, tá bom? Então, essas são esse é o motivo, é o objetivo deste dia, né, desse encontro, que é o Fórum de Debate sobre a Audiência de Custódia, tratar da audiência de custódia com visões diferentes, e quero já aproveitar para dizer que aquele vídeo que passou não é o posicionamento da instituição, tá bom? Foi, na verdade, um vídeo que tem um viés ali posicionado, não é a posição da nossa instituição, ali foi uma provocação para nós podermos, então, iniciar esse debate, né, que ele é bastante técnico, mas também discutindo um pouquinho a audiência de custódia, vamos dizer assim, as consequências da audiência de custódia trazidas ao longo desses últimos 2 anos e pouco, tá bom? Então, vou pedir, então, as considerações iniciais, cada um terá 10 minutos, então, para fazer essas considerações iniciais sobre a audiência de custódia, e vamos começar de uma maneira, vamos começar assim, ó, Dr. Fernando Davi, aí o Major Renaud e o Coronel Carlos Alberto, ok? Então, vamos lá, por favor, então, as considerações iniciais. Boa tarde novamente, é uma honra estar aqui. Eu queria colocar apenas uma questão que eu acho que é importante. Primeiro, dizer que a audiência de custódia, eu estive me debruçando sobre o tema, é importante que a gente coloque, a gente viu aqui um vídeo do professor LFG, que é um colega brilhante, e nós temos interlocução com ele, inclusive na Associação dos Delegados. É uma honra recebê-lo lá, ele nos ajudou uma série de vezes em campanhas e projetos, mas eu tenho que pedir licença para discordar de algumas coisas que foram ditas no vídeo, não é? A primeira coisa, a audiência de custódia, ela foi criada, na verdade, pelo Pacto de São José de Costa Rica, que é um pacto da década de 60. E ele só entrou no Brasil em 1992, como nós vimos. Quando ele entrou em 1992, a pergunta que fica é a seguinte: por que se demorou 23 anos, ou seja, só em 2015, foi implantado de fato a audiência de custódia?
Quer dizer que de 92 até 2015 não havia necessidade da audiência de custódia, e logo em 2015 começou-se a pensar nela. No fundo, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, eu falo até da parte mais que me toca, que é a parte do delegado de polícia, que eu acho que é importante pontuar. Quem sempre fez durante esses 23 anos a audiência de custódia, foi o delegado de polícia, na delegacia de polícia. Então era lá que você verificava se houve eventual abuso de poder, excesso de poder, e era lá que você verificava se era necessário ou não aplicar fiança. Então, na verdade, o que aconteceu em 2015, a gente precisa deixar muito claro isso numa reunião como essa, é uma questão realmente política, uma questão ali dos, entre aspas, dos direitos humanos que estão linkados não aos verdadeiros direitos humanos, aqueles que são enaltecedores, mas direitos humanos que são sempre enviesados, infelizmente. Então, principalmente a Defensoria Pública foi uma instituição muito feroz, e eu lamento muito não ter nenhum defensor público aqui para a gente poder debater a respeito da audiência de custódia. E por conta desse viés, que é um viés quase político, a audiência de custódia, de fato, ela foi implantada. Só mais um ponto também que eu queria dizer é que, por que no Brasil não havia audiência de custódia? Havia na Europa, existe na Argentina e em outros lugares. Por que não existe no Brasil? Porque o Brasil é um país continental. Então fica inviável o juiz fazer isso no Brasil, num país continental. É óbvio que você precisa de harmonização de procedimento. É óbvio que você precisa ter uma audiência de custódia igual em São Paulo, igual no Acre, igual no Amapá. Então, realmente, o fato do delegado de polícia estar realizando essa tarefa por tanto tempo já enraizou na cultura jurídica e era absolutamente aceitável. Tanto isso é verdade que o professor Guilherme Nutti, que é desembargador do Tribunal de Justiça, escreveu um artigo defendendo a linha da audiência de custódia feita pelo delegado de polícia. Agora, eu pontuo isso como delegado, mas eu quero dizer que nós, delegados de polícia, nós estamos absolutamente acostumados a controle, ou seja, nós somos correicionados internamente 2 vezes por ano, temos 2 correições internas, depois nós temos correição no Ministério Público, depois temos correição do Poder Judiciário, temos correição de Tribunal de Contas, quando cuidamos da parte de licitação. Então, para nós, mais um controle não deixa de ser algo bem-vindo, porque realmente, quanto mais fiscalização, mais a tendência de você respeitar os direitos humanos fundamentais. O que nós questionamos aqui é o momento, a oportunidade. Será que era oportuno mesmo se introduzir, se colocar como prioridade em 2015 a audiência de custódia? Me parece que não. E, de fato, só para não ficar cansando muito aqui, eu só quero mais 2 coisas. A audiência de custódia, então, um binômio. O binômio da audiência de custódia. Primeiro, se havia violência ou lesão no ato da detenção, no ato da prisão, isso era a primeira coisa que o juiz verifica, e a segunda coisa é a necessidade dessa prisão para o processo futuro, o processo criminal. Então, se você observar hoje, e o site do CNJ, temos um site do Conselho Nacional de Justiça que atualiza mensalmente as estatísticas relacionadas à audiência de custódia. Você tem diferenças entre liberdade e conversão daquela prisão em prisão preventiva, ou seja, a manutenção da prisão, mas uma coisa é certa, o número de supostos violência no ato da detenção não supera a casa de 10%. Aqui em São Paulo, 6,19% numa estatística de 30 de junho de 2017, que é a mais atual. Então, o que eu digo é o seguinte, é um filtro que foi criado para demonstrar que a polícia, eu quero também fazer um parênteses, nenhum ato de violência, qualquer que seja ele, deve ser tolerado, muito ao contrário, deve ser combatido. Eu estava na corregedoria e eu vi lá, infelizmente existem alguns casos são delicados, mas nós precisamos dar a mão à palmatória. Se nós temos um índice de 6,19%, nós estamos corroborando as práticas, as detenções, os protocolos de segurança que são realizados pelas polícias. Essa é a verdade. Então, se a audiência de custódia foi criada para isso, eu questiono a urgência dela, porque ela só demonstra aquilo que já sabíamos. Mais uma coisa também, apenas nessa linha, gostaria de colocar que violência, ela é realizada,
o ato da detenção, ele não é só policial. Por vezes, o ato de detenção pode ser realizado por pessoas comuns. Pessoas comuns têm o poder de dar voz de prisão em flagrante. É só uma faculdade, mas eles podem fazer isso pelo Código de Processo Penal. Então você verifica, principalmente no Rio de Janeiro e em outros lugares, a cultura do popular, a cultura da pessoa que realiza a prisão é uma cultura violenta. Você verifica casos, tem um caso muito comum lá, na verdade muito emblemático, em Copacabana, em que um adolescente foi preso com um freio de bicicleta num poste. Aquilo mostra o quê? Mostra o senso de vingança natural na sociedade contra aquele que comete crime. Então, esse índice de 6,19 em São Paulo, ele não pode ser atribuído à polícia. E vou além. Esse índice, ele é atribuível à alegação de violência feita na audiência de custódia. Por vezes isso chega na corregedoria, por vezes não. Ele estava na corregedoria, estava na divisão de crimes funcionais, e eu posso dizer a vocês que o número de indiciamentos por atos de violência na detenção, ele não chega na casa de 15%. Então a gente tem que extrair aqui desses 6,19 aqueles que efetivamente cometeram. E, enfim, a parte realmente, a segunda finalidade da audiência de custódia, que é a necessidade da continuidade da prisão. Eventualmente aquela pessoa pode ser absolvida, eventualmente o crime que ela cometeu não é tão grave, então quando condenada, ela não ficará presa. Isso tem sentido, isso tem razoabilidade, mas isso deveria ser atribuído, como sempre foi, na linha da delegacia de polícia, na linha do delegado realizar a aplicação da fiança, porque ele é o bacharel em direito, é o primeiro garantidor da justiça, e é para isso que ele está lá na delegacia. Então, são essas as considerações iniciais, eu agradeço aí novamente a oportunidade. Bom, novamente aí agradeço a oportunidade. Corroborando algumas falas do Dr. Fernando, que por sinal falou muito bem, nós temos, dentro da legalidade da audiência de custódia, eu tenho alguns questionamentos do ponto de vista jurídico. Né? Primeiro que ela é uma resolução. Né? A Constituição nossa diz que ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E resolução não é lei. Né? Então nós já temos primeiros aí, nós temos na verdade um ativismo jurídico hoje no Brasil, onde o STF e o STJ principalmente, eles estão legislando cada vez mais, ou seja, atos do judiciário, eles estão virando normas, na verdade, ou seja, o judiciário está se arvorando no direito de legislar, em várias situações, né? E eu posso garantir que, no meu ponto de vista jurídico, a audiência de custódia também carece dessa legalidade. Se houvesse uma lei, né, dando essa obrigatoriedade, teria que se cumprir. Bom, porém, isso daí já foi considerado, dentro do que o próprio doutor falou, uma regulamentação do Pacto São José da Costa Rica, que diz lá que todo preso tem que ser apresentado imediatamente à autoridade judiciária, e o STF entendeu que essa resolução, na verdade, estaria dando aplicação prática ao tratado que o Brasil, inclusive, ratificou em 92. Questão interessante que o doutor levantou, se foi em 92, a resolução em 2015, né, nós convivemos aí tantos anos sem a necessidade da audiência de custódia. Bom, quando você estuda a audiência de custódia, você acha até interessante, principalmente pelo lado, vamos dizer assim, daquele criminoso mais carente, que não tem condições, que após a prisão em flagrante ele fica vários meses lá, sem algum amparo jurídico, né? Então, a ideia da audiência de custódia, nesse aspecto, é interessante. E, devido ao flagrante, vários presos ficam aí na prisão, aí, no próprio flagrante, agora não pode mais, vários meses até ser julgado, aí, até passar pelo juiz aí de primeira instância. Esse aspecto jurídico é interessante. Porém, o que nós estamos vendo ultimamente? Tem estatísticas aqui que das prisões em flagrante, 45% já saem na audiência de custódia. 45% dos presos já saem na audiência de custódia. Né? Pelo menos esse é o dado que eu tenho aqui. Tá? Vamos dar um exemplo prático aqui. Como eu estou aqui na
região central de São Bernardo, eu posso dar um exemplo prático para vocês. Nós temos na região central, Jardim do Mar, esse centro aqui, nós temos em média 80 furtos de veículo por mês. 80 veículos sumir só numa região é muita coisa. Nós conseguimos, através de algumas câmeras, localizamos aí, identificamos 2 indivíduos, um veículo e tal, e os policiais patrulharam com vista a esses indivíduos, e cruzaram com eles na Jardim do Mar. E eles confessaram para os policiais: a gente leva os veículos aqui, cada veículo R$1.000, eu puxo em média 20 veículos por mês, você já vê aí quanto ele ganha, não é isso? E era para um desmanche lá em Santo André. Eles falaram, lógico que, conversando com o policial ali, eles deram todo, vamos dizer assim, todo o esquema deles. O delegado fez lá, autuou os indivíduos. No dia seguinte, o que aconteceu? Liberdade, ainda mais que o furto é um crime sem violência e tudo mais. Ou seja, o que aconteceu? O que a gente continuou vendo? E eles eram responsáveis por inúmeros desses furtos aí. Eles eram os responsáveis por inúmeros furtos que a gente achou em várias filmagens. O que aconteceu? Os índices continuam os mesmos. Prendemos e não se resolveu a situação, né? Por outro lado, a gente vê uma situação que nós tivemos em Diadema. O policial lá foi fazer uma abordagem, o indivíduo resistiu, ele acabou disparando, né? Foi feito flagrante do policial por lesão corporal, o indivíduo não faleceu, foi uma falha, um erro, né? Na audiência de custódia, o juiz, que era de uma outra área, não criminalista, deixou o policial com endereço fixo, sem passagem, sem nada, preso preventivamente. Ou seja, prende-se o policial que errou realmente e solta-se o bandido, né? Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, porque a gente acompanha dia a dia as ocorrências aqui na nossa área. Está havendo uma certa, vamos dizer assim, deturpação dos objetivos da audiência de custódia. A ideia é bonita, legalmente falando, né? Só que eu apresento mais uma questão jurídica. O juiz que vai analisar essa prisão, a legalidade, se é necessário converter numa preventiva e tudo mais, ele está vindo de várias áreas. Eles estão fazendo plantões aos sábados. Aí você pega um juiz civil, juiz de família, que não dá tanto afeto ao tema, nós vemos decisões, né, totalmente incoerentes. E não podemos falar nada, porque a decisão é da autoridade judiciária. Ou seja, não estaria sendo violado o princípio do juiz natural, que é o juiz natural para a causa, que vai ter que analisar e julgar? É uma outra questão jurídica que eu coloco do ponto de vista. No meu entender, esse juiz teria que ser o juiz da causa para analisar o flagrante ou não. Então você tem várias questões jurídicas, em que pese, você verifica no site do CNJ bonito, dizendo que pessoas ficam presas meses e meses, sem nenhum tipo de análise judicial. Só que acontece, quase metade dos presos vão sair em notícia de custódia. A polícia trabalha, prende e está na rua de novo. E não adianta o CNJ colocar lá no site dele, dizendo que o encarceramento não diminui a criminalidade. São Paulo só baixou de menos de 10 homicídios por 100 mil com a quantidade de prisões que são feitas, né? Foram mais de 36 mil, juntando os menores infratores, mais de 40 mil só da Polícia Militar no ano passado. Mais de 40 mil. Apesar de a gente ter a sensação ainda de segurança, mas o nosso estado em termos de proteção à vida é o melhor. Nós baixamos para índices internacionais. Porém, o que mais afeta a sensação de segurança é o roubo. Não é isso? É o roubo. A minha mulher foi roubada em São Caetano. Ela ficou uma semana, né, acordando à noite e gritando desesperada. Ou seja, você percebe o impacto num cidadão, no caso, de um crime, né, do roubo contra a vida, contra o patrimônio, contra a vida. Então, veja, essa sensação de segurança é que a gente tem que combater. Mas já é difícil prender em flagrante, né? O indivíduo tem vários, o efetivo geralmente não é suficiente, né? O Brasil está cada vez com mais leis benevolentes, né? Eu posso dizer isso que nos últimos anos juizado especial,
essas normas, facilitação da progressão de pena. Então você tem várias medidas que estão provocando mais despenalização, mais liberação prisional. Né? É uma tendência, e eu falo isso por questões meio políticas, né? Algumas ideologias que são ligadas ao vitimismo, o preso como uma vítima da sociedade, vamos dar todos os direitos, todas as garantias. O que acontece com isso? Nós estamos esquecendo a pessoa de bem. A vítima, né? Então, se você começa a olhar a resolução a 213 aí, ela parece que o policial fala várias vezes que fez se foi torturado, perguntar se foi torturado, perguntar se foi isso. Parece que quem é o bandido é o policial que prendeu. Se você tem resolução, você fala assim, não, peraí, o criminoso não é o que foi preso, é o policial. Né? Então, já disse que eu já estourei tempo ali? Não? Tá. Então, o que eu quero deixar assim, do ponto de vista nosso, jurídico e da Polícia Militar, a audiência de custódia não veio para nos ajudar. Né? Não veio aumentar a segurança, veio aumentar a frustração em grande parte dos policiais que prendem e sabem que vai sair no dia seguinte, muitas vezes. Né? A gente vê decisões, nós tivemos alguns integrantes do PCC liberados na audiência de custódia, uma coisa assim, fora da previsibilidade, porque juízes que não estão afetos à área criminal, simplesmente não há necessidade de manter preso e a prisão é a exceção e libera, né, um criminoso grave aí do PCC, e às vezes um indivíduo que não tinha necessidade acaba ficando aí convertido a sua prisão em flagrante preventiva. Né? Então, assim, pontos para defender, eu posso dizer aí, em relação ao indivíduo ficar vários meses preso sem passar por uma audiência. Só isso. O restante eu entendo que foi uma medida que não veio ajudar a sensação de segurança da sociedade. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Na verdade, eu já me adiantei um pouco do meu ponto de vista, mas vou aqui falar novamente. O doutor Fernando disse um ponto de vista sobre o aspecto político das audiências de custódia. Eu corroboro. Eu acho que o foco principal da audiência seriam os direitos humanos. O direito à liberdade garantido na Constituição, nas nossas leis. Mas eu vou além, eu acho que o foco principal da audiência pública, daí entra o aspecto político, vai mais do combate à superlotação das nossas cadeias, ao sistema prisional, que é uma falência total, condições desumanas, não se recupera ninguém, pelo contrário, são escolas formadoras de criminosos. E um outro aspecto também que eu vejo na audiência de custódia é o controle e a fiscalização em cima das polícias, que é o caso da tortura, dos maus tratos, da violência por parte do policial, que é uma minoria, como o próprio doutor narrou e disse. Sendo que esse procedimento, essa ferramenta já era utilizada, ainda é utilizada pelo delegado de polícia, que tem todo o poder de arbitrar uma fiança. Ele tem todo o poder e já é feito isso há muitos anos. Por que foi feito só agora em 2015? O Brasil é signatário de tratados internacionais e nos obriga a sociedade brasileira a colocar em prática essa audiência de custódia, que está sendo danoso para nós. Adianta nós, eu vou aqui falar a minha visão de polícia, a minha visão operacional, eu deixo mais a visão jurídica para os nossos doutores aqui presentes, mas o que adianta nós equiparmos as nossas polícias, o que adianta nós investirmos nas nossas polícias, o que adianta nós valorizarmos o nosso policial, se ele prende e chega na audiência de custódia solto, quase 50% dos casos. Como eu vou motivar o meu policial, militar, civil, ou mesmo guarda civil, a trabalhar? Que sensação ele tem quando prende,
arrisca a vida, um trabalho difícil, um trabalho árduo, muitas vezes não reconhecido pela sociedade, exceção se faz aqui, mas nós sabemos que a nossa sociedade critica o trabalho do policial, a nossa imprensa também da mesma forma, só querem desmoralizar as instituições de polícia, principalmente. E como? Como nós vamos fazer segurança pública no nosso país dessa forma? E agora vem essa nova ferramenta, esse novo mecanismo, que eu particularmente acho importante, mas desde que tenhamos leis duras, penas duras, sistema prisional que recupere realmente o preso, o indivíduo, a pessoa presa, que a nossa estrutura também seja favorável, tanto a estrutura de polícia, como do Poder Judiciário, como do Ministério Público, que nós não temos. Nós somos obrigados a fazer essas audiências de custódia, mas não pensaram que para levar o preso até lá precisa de efetivo policial. Tem que tirar um policial da rua para levar o preso para a audiência de custódia. Tem que ter viatura para levar um preso para o Poder Judiciário. Não vai buscar ele na delegacia, não. É verdade. É nós que temos que levar lá para a frente do juiz. E nós sabemos que muitas vezes ele está na frente do juiz e para se defender, é um direito que ele tem, o doutor Dolores está por aqui, ele pode alegar que foi maltratado, que foi torturado. É o instituto de defesa dele. E muitas vezes, depois, quando vai se apurar, não é nada disso, daquilo que ele falou, mas até aí, ele já foi colocado em liberdade, já voltou para a rua para cometer novos crimes. Uma semana pratica, está lá na frente do juiz, mas já foi colocado em liberdade uma semana atrás. Por que ele está fazendo na rua? Então é essa as minhas ponderações que eu faço, pessoal, com referência à audiência de custódia. Eu acho que a nossa sociedade ainda não está preparada para isso. As nossas leis não estão preparadas para isso. O nosso sistema prisional não está preparado para isso. A nossa estrutura de polícia, de Poder Judiciário, de Ministério Público, não estão preparados para isso. E que nós estamos vendo, e que a sociedade quer, é segurança, é redução nos indicadores criminais. A nossa sociedade está cada vez sendo mais vítima desses criminosos. Que a falha começa lá na família, né, pessoal? As nossas crianças e os nossos jovens estão cometendo crime, delitos, mais cedo. Por quê? A família falhou, a educação falhou, o poder público municipal falhou. Nós temos que trabalhar também na causa disso daí. Hoje nós estamos pensando no efeito, nós estamos discutindo aqui o efeito. Mas e a causa? E a nossa família desestruturada? Hoje não se fala mais em religião. É raro falar isso. Mas é uma instituição que colabora muito com a formação dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós temos que discutir isso também. E não deixar só para o papel da polícia, do Poder Judiciário, ter que resolver os efeitos desses problemas que aconteceram lá atrás. Então, pessoal, é essa nossa ponderação que eu faço. Eu acho que, como eu disse no início, o Poder Público Municipal tem dever, sim, sobre segurança pública, não é só um dever do Estado. O Estado é uma figura. Agora, onde acontece o crime realmente é na cidade, e nós estamos envolvidos na cidade. Eu acho que nós temos que colaborar. Os órgãos de polícia, tanto a Polícia Civil, a Militar, a Guarda Civil, estão unidos aqui nessa região. E temos que ter cada vez mais unidos, estar cada vez mais unidos. E a participação mais efetiva da sociedade. Esse auditório era para estar lotado, era para ser pequeno aqui hoje. Era para estar lotado, um tema tão importante como esse, muito mais pessoas deveriam estar aqui. Mas, infelizmente, nós também estamos num clima de Copa do Mundo, e hoje o assunto mais importante, né, pessoal, é discutir futebol.
Infelizmente, pessoal, mas vocês estão de parabéns. Essas ponderações que eu tenho com referência à audiência de custódia. Do meu ponto de vista, nós ainda não estamos preparados para ter uma ferramenta tão importante como essa no nosso país. Obrigado. Bem, do meu ponto de vista, mais uma ferramenta que beneficia o criminoso, ou seja, uma total inversão de valores. Mas eu gostaria de entender um pouco mais, eu vou repassar a palavra para as pessoas que têm formação jurídica, de como funciona uma audiência de custódia. Eu já estou na reserva há um certo tempo, o coronel Michigal muito mais, mas eu gostaria de entender como é que funciona uma audiência de custódia. O policial ele está presente para se defender. O juiz que está lá presente, ele pode analisar o mérito, ele pode exigir provas. Então eu gostaria, eu repasso a palavra para os meus colegas, e como é que funciona uma audiência de custódia? Qual a análise que é feita pelo juiz para dizer, você está livre, você vai preso, para você eu vou dar uma medida cautelar, para você eu vou te encaminhar para um assistente social. Então eu gostaria de entender como é que funciona uma audiência de custódia. Eu acho que é importante para nós saber como é que funciona, como é que é essa ferramenta que colocam como tão importante, no meu ponto de vista, está trazendo um prejuízo para a sociedade. Olha, eu agradeço a pergunta do coronel Carlos Alberto, uma honra. Eu, por ter estado na corregedoria há um tempo, isso inaugurou um momento um pouquinho depois que nós chegamos, né? É uma divisão de crimes funcionais, então a gente tinha que ter alguma dinâmica. Temos que separar uma delegacia praticamente só para fazer isso, que já é uma coisa muito complicada. Mas a gente fez, né, nós realizamos algumas reuniões com o TIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais da capital, para pedir, pelo amor de Deus, para que fosse feito o IML lá. Porque de início, pelo menos isso, né, a pessoa alega que teve agressão, então passa por um exame para verificar se existem marcas, se existem evidências daquela lesão. Isso de fato aconteceu. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa dizia que dizia que tinha sido violência psicológica. Aí tinha até alguns casos que a gente sabe que podem acontecer, às vezes até mais cinematográficos, mas raríssimos, do tipo, foi pro saco, sabe? Pro saco e tudo mais. Então, é complicado, porque aquilo acabava reverberando na corregedoria até como uma análise de verificação mesmo, se aquela alegação de violência tinha alguma verossimilhança. E a gente viu, como eu disse ali, mais ou menos, quando eu saí, mais ou menos 80% eram evidentemente mentirosas, mendazes. Tanto que nós estávamos estudando a possibilidade, junto com o Ministério Público, de tentar indiciar por denunciação caluniosa. Chamar o policial que foi caluniado e indiciar o indivíduo que foi preso em flagrante. Aquilo estava em caminho, estava em andamento, eu não sei como que frutificou, mas como sempre aquela ideia ideologizada de algumas coisas, ou seja, mas agora então é quase que negar o instituto. Então, assim, de alguma maneira temos que ser cautelosos para dizer aquilo que eu disse na fase inicial, que é, não somos avessos a controle, temos que ter controle e fiscalização. Entretanto, a gente tem que verificar aquilo que de fato vai ser melhor para a população. Outra coisa que o senhor perguntou que eu achei interessante também é a questão do quê? Então, a resolução, ela tem, né, ela trata as perguntas que o juiz deve fazer. E nessas perguntas que o juiz deve fazer, não tem nada relacionado ao mérito. Eu tenho para mim, nessas estatísticas, que o juiz acaba se apegando muito mais ao crime abstrato do que propriamente à conduta do indivíduo que estava sendo julgado. Então, por exemplo, se o indivíduo é reincidente, como o André falou, deveria ficar preso, porque ele vai voltar a cometer o crime. Só para fazer um adendo sobre a reincidência, pode até complementar, a reincidência tecnicamente, você só vai ser considerada
né, depois do trânsito em julgado, do primeiro processo que ele tiver ali sendo julgado. Né? Então, quer dizer, se ele já 14 vezes cometendo o mesmo, né, crime, não é reincidente isso? Será que isso não é uma razão? Né? Então, vamos ver, o cara vai ficar, se demorar para transitar em julgado aquele crime, o primeiro processo, 50 anos, ele fica 50 anos, vira uma profissão. Né? Então, esse que é o grande falha, talvez, que a audiência de custódia, aliás, e talvez a audiência de custódia, ela só está expondo, e essa é uma visão que a gente está começando a perceber, né? Ela está expondo as deficiências, tá bom? De todo o ordenamento jurídico, não é? E aí, graças a Deus, o Código Penal sofreu alguma mexida, isso nos anos 80, né? Mas o processual penal e a lei de execuções penais é que está bastante complicado. Mas, perfeito. Só para concluir, acho que é isso mesmo, a questão da reincidência, não é? É isso mesmo. Eu estou tentando fugir, talvez, assim, de questões mais jurídicas mesmo, até para não cansar as pessoas que vieram encurriamente aqui assistir. Mas a ideia reincidência tecnicamente a pessoa tem uma condenação transitada em julgado e comete outro crime. Então, cometeu outro crime, vai ter uma ação penal. No momento que vier essa segunda ação penal, ele é reincidente porque já cometeu transitado em julgado uma outra de igual natureza. Agora, existe um elo da prisão preventiva que é preservar a ordem pública. A preservação da ordem pública, pelos doutrinadores, é exatamente isso, a tendência de cometer reiteradamente outros crimes. Então, o juiz poderia sim segurá-lo na audiência de custódia. Mas como ele não tem os elementos do mérito, e muitas vezes ele não se atém ao mérito, por quê? Porque o CNJ põe meta. Então, o juiz estadual hoje tem metas de audiência de custódia. Eu acho que o Major Renaud deve ter visto na corregedoria também, chega nos autos correcionais das polícias o vídeo da gravação da audiência de custódia. E por vezes você vê que os indivíduos são entrevistados juntos, eles são alvo de interrogatório judicial juntos, algemados juntos. Então, assim, é uma coisa que me parece que existe uma aceleração para se atingir a quantidade de audiências de custódia, e por isso essas publicações mensais no site do CNJ, que cada vez mais assombram os olhos, porque são números realmente retumbantes, só que a qualidade da audiência em si, ela é questionável. Com todo respeito, respeitosamente, temos que questionar a qualidade da audiência de custódia, porque ela não vai atrás, por exemplo, dessas questões. Se é um reincidente, se é uma pessoa que voltará a delinquir, se é uma pessoa que tem tendência de fugir, e por isso também poderia ser segurada. Crime organizado, que o coronel Carlos Alberto falou, liberar criminoso do PCC ou de qualquer organização criminosa em audiência de custódia, rasgar o Código de Processo Penal. Porque não existe outro motivo mais relevante para você manter o indivíduo preso do que ele ter uma profissão de criminoso. Ele tem lá. Ficou preso na audiência de custódia. E nós estamos vendo vários criminosos sendo liberados. Então, sinceramente, eu não vejo muita coerência, principalmente pelo problema de serem juízes que vão lá cumprir um plantão sem nenhuma especialização criminal. E aí toma decisões totalmente questionáveis, né? Não podemos dizer que legais, mas questionáveis no mínimo, para dizer o mínimo, né? Sem contar outra coisa, né? A reincidência também, ela só dura 5 anos. Depois de 5 anos ele deixa de ser reincidente, quer dizer, aí também mais uma motivação para ele ser liberado. E esse caso desses 5 anos está estruturado em qual ordenamento? Código Penal. No Código Penal mesmo. Então, percebe? Tudo precisa ser revisto, né? O ordenamento como um todo, não é? Vamos lá, coronel, por favor. Não, só para complementar, aliás, seria até uma outra pergunta que surgiu agora com as informações que os senhores passaram. Caso não apresente o preso numa audiência de custódia, é um direito do preso? Primeira pergunta, é uma audiência do preso, audiência de custódia? E se não apresentar, o flagrante pode ser relaxado? Muito boa pergunta também. Agradeço mais uma vez o coronel Carlos Alberto.
Eu ia só colocar, realmente, isso é uma questão que eu tive que enfrentar quando eu escrevi um pouco a respeito, e, de fato, a questão é, se é um direito humano fundamental, ele é indivisível, ele deveria ser igual para todos. Então, não dá para prender alguém no domingo, e no domingo ele passa pela audiência de custódia na segunda. Mas se ele for preso na sexta-noite, aí não tem plantão judiciário, aí vai direto para a SAP. Então, isso realmente foi alvo de um questionamento. Na prática, de fato, existe uma diferenciação na atuação dos indivíduos presos, mas, na teoria, isso não deveria acontecer. A resposta dessa questão que eu vi no DIPO é o seguinte, que o projeto Audiência de Custódia está em implantação. Como está em implantação, a tendência é que todos passem por audiência de custódia mesmo depois. Eles estão trazendo indivíduos que já foram presos e não tiveram direito à audiência de custódia para passarem serodiamente, tardiamente, na audiência de custódia. Então, André. Percebi um colega muito que contribui demais, um colega que tem interesse, comprometido, eu só posso agradecer. Ele enalteceu uma coisa que parece ser importante, que é a questão do foco da lei penal, da lei processual, ela ser no réu e não na vítima. E me parece que isso é verdade. A gente verifica isso, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal, existe uma preocupação exacerbada com o réu. Tanto isso é verdade que alguns professores de direito falam, Vossa Excelência é o réu, né? Cheio de direitos. E o foco, na verdade, da vítima é um foco que vem sendo esquecido. A verdade é que o poder estatal de reprimir delitos, acaba tendo mais interesse em punir, mais interesse nesse, entre aspas, prazer da punição, do que propriamente amparar a vítima que sofreu o crime. Realmente me parece que nós temos que caminhar no sentido da evolução do sistema processual penal, do sistema penal, para de fato trazer o foco para a vítima, trazer olhares para a vítima, para que ela seja a rainha aí do sistema penal e não o réu. Eu concordo. Segunda pergunta foi do senhor Fazula, não é? Ele perguntou da autoridade policial suspeita, no sentido de que a audiência de custódia, em sendo feita pelo delegado de polícia, ela poderia de alguma maneira enviesar, né, ser uma constatação de algum abuso policial, e perguntou se não é a autoridade policial que deveria ser ouvida lá pelo juiz e o horário de saída das pessoas ali da audiência. Então, vou começar pelo começo aqui. Então, a questão de fato, a minha pergunta, que é aquela que eu fiz no começo, é exatamente essa. Quer dizer que a autoridade policial, em larga medida aí no caso da audiência de custódia, o delegado de polícia, que fez isso durante 23 anos, ou seja, desde 1992, quando a Convenção Americana dos Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil, até 2015 não havia, quer dizer, só se descobriu que havia, digamos assim, uma, entre aspas, suspeição do delegado em 2015, né? Então isso me causa estranheza. E os números da audiência de custódia, e eu fico feliz com eles, só corroboram um bom trabalho que vem sendo feito principalmente pela polícia, no ato da detenção. Então, uma polícia que não é respeitada por aqueles que são presos, né? Aquilo que eu falei, não vou repetir porque eu acho que fica maçante, mas no momento em que o policial fala, parado polícia, a tendência do delinquente é fugir, a tendência do delinquente é resistir, a tendência do delinquente é tentar tomar a arma do policial. E mesmo assim, o policial com frieza consegue realizar o protocolo, trazer esse delinquente à justiça, e temos o ínfimo patamar de 6% de alegação de violência policial na audiência de custódia aqui em São Paulo. Então isso é fato, eu não estou inventando, que está no site do CNJ. Então me parece que, de alguma maneira, essa suspeição, se havia, hoje só está sendo confirmada que sempre foi nesse sentido. Outra coisa aqui, questão da autoridade policial ser ouvida. No final, o auto de prisão em flagrante delito continua sendo feito. Então, o policial que deteve o indivíduo em flagrante delito apresenta na delegacia, o delegado de polícia realiza o auto de prisão em flagrante delito, e é esse documento, o auto de prisão em flagrante delito e
o detido que são apresentados ao juiz. Então, o juiz tem condição de verificar a opinião da autoridade a partir da leitura do auto de prisão em flagrante delito. Então, por vezes, por conta do excesso de trabalho, talvez o delegado não tenha como se debruçar de maneira adequada em cada caso concreto de flagrante. Mas o ideal é que o faça, até para direcionar a posição do juiz. E aí, essa questão da hora de saída da audiência é complicado. Enfim, eu, da Associação dos Delegados, dizer ao juiz que horas que o policial deveria sair, não é isso? Mas eu, quando estava nas fileiras aí, quando eu estava na minha delegacia, eu sempre primei pela saída antes da vítima do que do réu, do que do suspeito. Eu acho que isso é uma questão de comprometimento até da pessoa que está ali envolvida com a audiência de custódia. A terceira pergunta é da Hanania, né? Isso, Hanania, ele perguntou a questão de limitar o número de audiências de custódia que uma pessoa faz, não é? Então, existe algum dispositivo nesse sentido? Eu diria para você o seguinte: na verdade, é bem inteligente essa colocação, só que como eu coloquei aqui, e me parece ser essa a tônica, o CNJ tem se preocupado no tocante à audiência de custódia com o número de audiências de custódia. Então, existe um plantão, não é sempre o mesmo juiz. Então, por vezes, o juiz ele não fica sabendo que a pessoa passou por audiência de custódia antes. Ele está no plantão e às vezes ele não tem mecanismos ou não tem tempo. O certo é que, se ele fizer uma checagem, ele vai conseguir saber isso. Agora, essa checagem não é feita, talvez por esse afã, por essa vontade de evoluir na quantidade, enquanto talvez não, nós deveríamos evoluir na qualidade, não na quantidade da audiência. Eu coloco só uma coisa que me chamou a atenção, que deve ter acontecido com os colegas aqui debatedores também. Na audiência de custódia, por vezes a pessoa é solta no dia seguinte e ele vira o quê? Como ele alegou que houve violência no ato da detenção, ia para a corregedoria. Aí eu recebi aquilo como inquérito policial correcional e eu tinha que intimar aquele senhor para comparecer, para falar em quais circunstâncias se deu a violência. Sabe o que aconteceu? Ele deu um endereço falso na audiência de custódia. Então, veja, nem mesmo a checagem de endereço, que seria uma coisa importante, é feita de maneira adequada. Isso eu tenho na prática e, enfim, lamentei muito. E sem contar que os meus policiais, quando entravam nos lugares para intimar esse senhor, tinham que gritar que ele era a vítima naquele caso. Naquele caso ele era a vítima. Porque se fala, ele fugia dos policiais, ou seja, enfim, né, é uma pessoa que já tinha alguma coisa de dívida ali e não queria ser localizado. Legal. O que fica, né, bastante, vamos dizer assim, evidente, é que precisa, a legislação como um todo, o país, a partir da Constituição, precisa ser revisto, não é? Então, mas a pergunta que eu quero deixar para a gente refletir será que um novo pacto federativo não precisa ser feito, não é? Quando você tem a distorção aqui na ponta, pontualmente, sobre a audiência de custódia, será que, na verdade, essa distorção não começa a partir da centralidade dos recursos de arrecadação de impostos, onde 70% vai para a União e não volta mais para os estados ou para os seus municípios, sendo que é onde a gente vive, é onde a gente produz e arrecada no município, não é? Será que as polícias do estado de São Paulo, a estrutura do estado de São Paulo, ela não está, vamos dizer assim, não digo assim, precária, mas faltando recursos para cumprir com toda a legislação da maneira correta, adequada, né, como as medidas cautelares, por falta de recurso, porque 70% do que a gente arrecada vai para Brasília e não volta mais para o nosso estado, para o nosso município. Então, a gente precisa rever com todo. Esse é um questionamento que a gente tem que fazer, não é? E o poder emana de quem? Emana do povo. E aí, voltando novamente ao que eu disse lá atrás, será que então a gente não precisa começar de fato, na hora de votar, na hora realmente de discutir e de proferir uma opinião sobre qualquer coisa, não é? De maneira racional,
com profundidade de conhecimento, não é? Será que a gente não precisa, primeiro, pensar no interesse coletivo, o interesse de todos, e não o interesse da sua corporação, ou aquele interesse corporativo, ou o interesse individual? Então, cabe a nós aqui, todos nós aqui, basicamente, acredito que todos sejam brasileiros que estão hoje presentes aqui, né? Com exceção do meu amigo alemão, né? Ali do Conseg de Diadema, né? Do Conseg do presidente Sérgio Murilo, né? Ele é alemão. Mas será que todos nós aqui não precisamos refletir se cabe a nós agora, de todas as ações, de tudo aquilo que a gente vai buscar, em termos de interesse, visar primeiro o interesse coletivo? Então, a proposta do fórum é exatamente essa. Seguramente, se a gente começar a tratar colocando o coletivo em primeiro lugar, pode ter certeza que nós vamos melhorar bastante. Então, quero aqui agradecer a cada um dos presentes, dizer que foi um exercício fantástico de cidadania, e tive uma percepção de que todos prestaram de fato atenção naquilo que os nossos debatedores proferiram aqui, em termos de conhecimento, e especialmente agradecer, né, o Coronel Carlos Alberto, que veio trazer uma visão importante. Claro que ele, pela experiência que teve, falou muito a respeito de toda a visão da segurança pública, mas também é uma voz daquilo que são as forças municipais, né? Então isso foi muito importante. Então agradecer muito o Coronel Carlos Alberto, agradecer o Major Renó, né, que veio aqui também proferir seu conhecimento. Todos eles têm bastante experiência e têm esse conhecimento em profundidade para tratar do assunto, por isso foram convidados, né? Cada um representando basicamente instituições, né? E também o Dr. Fernando Davi, que é secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, então representando um pouco a visão da Polícia Civil, né? Claro que existem divergências internas em todas as instituições, mas são as pessoas que têm aí, vamos dizer assim, estão em posições estratégicas, representando cada qual a sua área institucional, tá bom? Então, agradecer, e agora, especialmente também, cada presidente de Conseg, né? Sendo, se já faz parte aqui da nossa instituição ou não, mas agradecer bastante cada presidente de Conseg, porque são as pessoas abnegadas, voluntárias, com muita falta de tempo. Todos nós temos muitos afazeres, mas a gente, de alguma forma, conseguimos realizar esse evento, que eu acho que é de fundamental importância, né, para a sociedade, e também aproveitar e agradecer a Cisbec e a CISA. A Cisbec, em nome do presidente Walter Moura, que não pôde continuar aqui até o final, e também o Dr. Sinésio, que veio representando o Pedro Cia, que é o presidente da CISA, que inclusive hoje é a nossa casa, no sentido de que lá é o nosso endereço e lá é que fazemos normalmente os debates internos, tá bom? Então, agradecer e muito obrigado a todos, tá? Eu gostaria de... Obrigado mesmo, viu, gente?